amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tito, capítulo 3, versículos do 1 ao 11. E assim nos diz a palavra de Deus. Lembra a todos que devem sujeitar-se aos magistrados e às autoridades em geral, obedecer-lhes as ordens e ser prontos para toda boa obra. Ser prontos para toda boa obra. Não injuriar ninguém, ser pessoas de paz, benevolentes, dando provas de mansidão para com todos. Nós também outrora éramos sem conhecimento, rebeldes, desorientados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo na maldade e na inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor pela humanidade, Ele nos salvou. Não por causa dos atos de justiça que tivéssemos praticados, mas por sua misericórdia, mediante o banho da regeneração e renovação do Espírito Santo. Este Espírito Ele o derramou copiosamente sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, nos tornemos na esperança herdeiros da vida eterna. Esta palavra é digna de fé. E quero que insista sobre estes pontos, a fim de que os que puseram sua fé em Deus se destaquem solicitamente na prática das boas obras. Eis aí o que é bom e útil para as pessoas. Evita, porém, questões tolas, genealogias, contendas, debates em torno da lei, porque são coisas inúteis e vazias. Também, depois de uma primeira e uma segunda advertência, deixa de lado quem provoca divisão. Tal pessoa foi extraviada e está em pecado, sendo condenada por sua própria consciência. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Lembra a todos que devem ser prontos para toda boa obra. Meus irmãos, para fazer o bem, a gente deve estar pronto. Olha, nós podemos ser autoridades na vida das pessoas, por alguma razão, por alguma circunstância que nos constituiu assim. Às vezes você é autoridade na sua casa porque você é mãe, porque você é pai. Às vezes porque você é um patrão. Você tem funcionários à sua disposição. E graças a Deus que te permitiu isso. Às vezes nós somos autoridade sobre as pessoas porque fomos instituídos como tal. No meio civil e às vezes no meio religioso. Ou no meio militar, né? No meio civil, no meio militar, no meio religioso. Nós fomos instituídos autoridade sobre as pessoas. Mas fomos instituídos autoridade para o bem da pessoa. Para o bem. Quando você vê que uma autoridade está agindo para o bem da pessoa, para construir, para edificar, sabe,
para corrigir, mas no sentido assim de levar a pessoa na direção de um caminho que vai melhorá-la como ser humano e que vai trazer para ela também o bem. Aí nós estamos sendo autoridades como devemos ser. Agora, se nós usamos a nossa autoridade para levar dor, sofrimento, constrangimento, para simplesmente combater as pessoas, acende-se aqui um sinal amarelo. Que às vezes é necessário que a autoridade se oponha a certas atitudes. Às vezes é necessário. Mas às vezes também isso acontece de forma indevida. Então, quando está em questão se a pessoa está fazendo ou não o bem, acende-se aqui um sinal amarelo. É preciso verificar a fundo em que direção está indo esse exercício da autoridade. Eu estou sobre aquela pessoa para o quê? Para o bem dela ou para o sofrimento dela? Porque nosso Senhor nos diz que nós somos constituídos autoridades para o serviço dos nossos irmãos e que no céu é maior quem serve mais. Tem grande consideração diante de Deus quem vive a sua vida considerando os seus irmãos, se colocando a serviço dos seus irmãos. Isso quer dizer, quanto mais eu me abaixo para acudir o outro, mais Deus me levanta. Não é abaixar-se para ser pisado, para ser capacho. É abaixar-se, não é, para tirar o outro da sarjeta, para levantar o que está abatido, o que está derrotado, o que está caído, para ajudar a pessoa a recuperar a dignidade da vida dela. E para isso eu preciso estar pronto, sempre. Sempre pronto para toda boa obra. E depois que a palavra de Deus nos diz pronto para toda obra, ela vem discriminando algumas coisas que nós não devemos fazer. Não injuriar ninguém, não é? E também o que devemos ser pessoas de paz. Nós precisamos ser pessoas de paz, não é? Pacíficos e promotores da paz. Uma pessoa de paz não é somente aquela que não arruma confusão. É aquela pessoa que tem a habilidade de esvaziar as situações de contenda, as situações de conflito e de estabelecer a paz entre as pessoas. Não basta que eu não arrume briga com alguém. Eu preciso levar a paz por onde eu for. Não é? Se você é mãe, está dentro de casa e vê o seu filho e o seu marido em litígio, você precisa intervir em favor da paz. Não para alimentar a confusão e o conflito, mas para estabelecer a reconciliação. Meu irmão, você é pai de família. Não dá só para lavar as mãos e dizer, ela e a mãe dela, mais cedo ou mais tarde vão se entender. Não precisa, a gente precisa aprender a costurar a amizade entre as pessoas, a criar conexões, né? A estabelecer ligações entre as pessoas. Como é que a gente faz isso? Falando bem de uma para outra. Como é que você apresenta duas pessoas que você quer que se deem bem numa festa? Duas pessoas que não se conhecem. Você conta para uma na frente da outra e depois para essa na frente daquela coisas que elas têm em comum, coisas boas que construa uma boa conversa. Isso numa festa, entre pessoas desconhecidas, muito mais ainda dentro de casa, ou na empresa em que nós estamos, ou entre vizinhos, não é? Ajudar a perceber e a construir o bem entre as pessoas. Então, não injuriar ninguém, não dizer injúrias, não difamar as pessoas, não rotular ninguém pelo negativo, porque isso promove o distanciamento entre as pessoas. Isso fomenta a indisposição. Mas, pelo contrário, devemos ser pessoas de paz.
Onde a gente chega, a paz tem que chegar conosco. Benevolente. Sabe o que é uma pessoa benevolente? Uma pessoa que quer o bem. Querer o bem. E não só o bem que acontece por meio de mim. Querer que os outros façam o bem. Promover o bem que as outras pessoas fazem. Esses dias eu estava pensando aqui como a palavra elogiar, não é? Tem um nome tão próximo do outro nome da Eucaristia, né? Porque a Eucaristia, ela era chamada no grego Eucaristia e também eulogia. E eu pensava, meu Deus, a gente elogiar as pessoas é a gente eucaristizar as pessoas. É a gente estabelecer a comunhão. O elogio cria comunhão. Mas infelizmente parece que a gente vai destreinando, né? Da arte de elogiar, que é reconhecer e propagar o bem que existe nas pessoas. Tem língua que está tão educada para falar o mal, que não sobra nenhum tempo para falar o bem. A gente tem que disciplinar a nossa língua, gente, para proclamar coisas boas a respeito uns dos outros. Elogiar. Porque quando você elogia, você fortalece os relacionamentos. Quem é que vai querer perder de perto de si alguém que tem tantas boas qualidades? A gente fortalece o querer bem das pessoas pelos outros, elogiando, ser benevolentes e dando prova de mansidão para com todos. Não sermos pessoas agressivas, não sermos pessoas violentas, não sermos pessoas partidárias. Sabe quanta gente sofrendo, porque em tudo que a pessoa põe a mão, ela quer estabelecer partido. Isso quer no campo social, quer no campo político, quer no campo familiar. Nós somos cristãos, nós somos um povo de comunhão. A ideia é agregar as pessoas para a verdade, para Deus. E não ser de discórdias, de divisões, não ser alimentador de contendas, mas dar provas de mansidão para com todos. Não é simplesmente eu ser manso no meu coração e dizer dentro de mim eu estou em paz. Não é dentro de mim eu estou em paz. Eu preciso dar provas disso, o outro precisa provar da minha mansidão. Sabe quando você está fazendo a comida e você tira lá um pouquinho e dá uma provinha para a pessoa? Prova aqui se está bom de sal, prova aqui se está gostoso, prova aqui para ver se está no ponto. Essa massa está muito dura, precisa cozinhar mais um pouquinho, prova aqui. É isso que o apóstolo está dizendo. A gente precisa dar provas de mansidão para com todos. As pessoas todas precisam provar de nós como mansos, mesmo quando elas não têm razão. A gente precisa ser manso com as pessoas. E aí o apóstolo diz assim: nós também outrora, antigamente, nós éramos sem conhecimento, sem juízo, sem saber o que Deus queria de nós, rebeldes, desorientados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo na maldade e na inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Tito reconhece, com humildade ele diz: eu era desse número, porque eu não sabia para onde deveria governar a minha vida. E nós estamos falando aqui de judeus, que já tinham a palavra de Deus como base para a orientação da sua vida, mas não tinham recebido a vida nova do Espírito Santo que nos transforma. A palavra de Deus, gente, mesmo sendo palavra de Deus, sem o Espírito Santo é apenas lei, que não muda a natureza do nosso coração. Quem nos transforma é o Espírito Santo. A palavra de Deus nos orienta, mas o Espírito Santo é a palavra de Deus encarnada em nós. É a força de Deus para vivermos a palavra. Sem o Espírito Santo, nós podemos ser conhecedores distantes, telespectadores da palavra de Deus. E aí poderíamos dizer como Tito aqui:
éramos sem conhecimento. Mesmo sabendo versículos de cor, não tínhamos feito a experiência, porque para a Bíblia conhecer é experimentar. A Bíblia não reconhece um conhecimento que não parte da experiência. Para a palavra de Deus, conhecer é experimentar. É como se Tito estivesse dizendo aqui, ainda não tínhamos feito aquela experiência transformadora da vida e por isso éramos rebeldes, sem orientação, sem eira nem beira, sem rumo, desorientados e desorientados. Que a gente fazia? Servia as paixões, servia os nossos vícios, servíamos os nossos pecados, servíamos as nossas manias, servíamos aos desequilíbrios do nosso temperamento. Eu era servo da raiva, eu era servo do ódio, eu era servo da mentira, eu servia as minhas paixões, eu era escravo do ciúme, eu era escravo da manipulação. Eu manipulava as pessoas porque eu achava que havia um benefício nisso. Eu buscava os prazeres, eu buscava a comida, eu buscava a bebida, eu buscava a droga. Você acha que droga é coisa nova? Você acha que na época de Jesus não tinha droga? Tinha. Na época de Jesus já tinha droga. E muitos naquela época se drogavam. Não tinha a facilidade de produção e distribuição que se tem hoje, mas se tinha a droga naquela época. Servos, escravos do prazer que vem pelas drogas. Servos e escravos da cama, dos prazeres de ordem sexual. Odiosos nós éramos. Vivíamos na maldade, diz aqui a palavra. E na inveja, nós tínhamos maldade no coração, e inveja é a indisposição de se alegrar com a felicidade do outro. É a inclinação para combater o que faz o outro feliz. O invejoso não pode ver ninguém feliz. Se quiser ofender o invejoso, é você ser feliz perto dele. Para você ficar em paz com o invejoso, você tem que esconder a sua felicidade dele. E às vezes é sabedoria privar o invejoso de saber da nossa felicidade. Porque se ele souber que você está bem, que você venceu, que você conquistou o que você esperava, ele vai no seu encalço para poder te causar tristeza, para poder te prejudicar. Talvez aí esteja a resposta que você está buscando de gente que prejudicou você sem você ter nunca feito nada contra a pessoa. Você fala assim, nunca fiz nada contra essa pessoa. O que eu fiz para ela vir contra mim? Você não sabe? Você foi feliz perto dela. E isso pôs em evidência a infelicidade que ela sentia. Ela ficou ofendida com o seu sucesso, com a sua alegria, com o seu contentamento. Mas Márcio, eu tenho menos coisa do que essa pessoa. O invejoso não tem inveja do que você tem. O invejoso sente inveja da alegria que você tem, independente do com o quê. A inveja não é das suas posses, a inveja é da sua felicidade. E Tito diz aqui, eu era um invejoso, eu era um odioso, como vocês, ele está falando para um povo, ou para nós, como vocês, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, brilhou o sol nas nossas trevas, brilhou a luz na nossa escuridão. Quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor pela humanidade, Ele nos salvou, Ele mudou a nossa vida. Isso tudo se modificou quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador. Por isso é muito fácil a gente ver quem teve um encontro pessoal com Jesus e quem não teve. Tem gente que diz que é de Deus, tem gente que diz que teve um encontro pessoal com Jesus, mas você vai ver a vida da pessoa, é uma pessoa sem esclarecimento, estúpida para a verdade, ignorante para a verdade, ignorante do bem, não sabe fazer o bem,
não tem disposição de fazer o bem, ignorante da palavra de Deus, que você explica, você diz, é uma coisa tão óbvia, o bom senso aponta, mas a pessoa parece que está cega para a verdade. Então, sem conhecimento, rebelde, se revolta contra qualquer contrariedade. A pessoa não aceita ser contrariada, não aceita. Rebelde, desorientado, desorientada, entregue às paixões. Se você percebe assim, estou me entregando às paixões, sou escravo dos meus vícios, das minhas paixões, o que está faltando para mim? Um encontro pessoal com Jesus, que se manifeste na sua vida e você faça uma experiência da bondade de Deus, nosso Salvador. Você nota quando uma pessoa não teve um encontro pessoal com Deus, quando ela vive na maldade. Está sempre fazendo uma maldadezinha, tem inveja do bem que acontece para o outro. Diz São Paulo que o amor não é invejoso, ele se alegra com o bem das pessoas. Você nota que uma pessoa não teve um encontro pessoal com Jesus quando ela é odiada pelas coisas que ela faz e ela odeia as pessoas que estão à volta dela. Mas você percebe que uma pessoa teve um encontro pessoal com Jesus quando tudo isso cai como as escamas caem dos olhos, como um peso que lhe cai das costas. E tudo isso acontece mediante um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia. Não foi pelos nossos méritos, diz aqui a palavra de Deus, mas por misericórdia, mediante o banho da regeneração e renovação do Espírito Santo. É o batismo no Espírito Santo que transforma o nosso coração e realiza tudo isso. Gente, eu fico maravilhado com a palavra de Deus. Eu tinha pegado aqui, inclusive, uma passagem que São Paulo, na carta aos Hebreus, ele fala da Sagrada Escritura. Ele diz assim: a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e ela atinge até a divisão da alma da pessoa. Ela atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e das medulas, e ela discerne os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é viva em tudo isso que ela acabou de descrever para nós. Ela é eficaz, ela é como um remédio que vai curando as nossas infecções interiores. Ela é eficaz como a luz que você acende e as trevas precisam partir, precisam se desfazer. A palavra de Deus é uma espada penetrante capaz de atingir a divisão entre a alma e o corpo. Que faca é essa que você conhece, que é capaz de separar a alma e o corpo? Que é capaz de atingir as juntas e as medulas, que é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. O que São Paulo quer dizer com isso? Que diante da palavra de Deus não existe confusão, ela traz clareza, ela separa a miúde o que é bom e o que não é bom. Ela nos faz entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Gente, eu fico maravilhado com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não se permite ficar na superficialidade das coisas. Ela penetra até o fundo, como diz aqui São Paulo, penetra até o íntimo da pessoa, lá onde a alma e o corpo estão unidos. A palavra de Deus, ela vai fundo nos pensamentos da pessoa para ajudá-la a entender que pensamento é bom e que pensamento não é. O que presta e o que não presta, o que te promove e o que te adoece. A palavra de Deus entra no íntimo do nosso coração e vai na raiz de tudo que nós vivemos para curar a gente na causa, naquilo que está afetando a nossa vida. Por isso uma pessoa que é íntima da palavra de Deus é uma pessoa mais curada, é uma pessoa mais realizada. Só de você estudar a palavra de Deus, ela vai colocando em ordem a sua vida por dentro, vai ordenando, desde que você acredite nela. Não é como ler um livro de historinha.
Mas é de reconhecer nela a verdade. Ela vai corrigindo o seu modo de pensar, ela vai educando os seus sentimentos, ela vai organizando a sua casa interior. E o Espírito Santo, ele nos revela que quando nós vamos fazer alguma coisa na nossa vida, nós devemos ter prioridade nessas coisas que nós fazemos. Verdade, Márcio? Sim. Inclusive diz aqui, olha, versículo 8, essa palavra que você acabou de ouvir é digna de fé. E eu quero que você insista sobre estes pontos, a fim de que aquelas pessoas que puseram a sua fé em Deus se destaquem pela prática das boas obras. É isso que é bom. Não são as palavras que são boas, as atitudes que mostram as boas obras. Isso é bom e útil para as pessoas. Evita questões tolas, genealogias. Você sabe o que é genealogia? Você ficar especulando quem era o pai da pessoa. De que família que ele é? Manuel? Manuel do quê? Qual que é o seu sobrenome? De onde vem a sua família? Não é só vírus que tem cepa. Qual é a sua cepa? Qual é a sua raiz? De onde veio os seus antepassados? Vieram da Espanha? Vieram de Portugal? Tem nobreza na sua família? Porque tem gente que mede os outros por isso. Pelos antepassados. Como se todos os nossos antepassados fossem impecáveis. Vai olhar os antepassados que você tem para você ver. O que você vai encontrar lá? Vai encontrar muita gente boa. Vai encontrar muita coisa terrível. Os de Jesus, né? Oi? Os próprios de Jesus. Olha, nem Jesus escapou dessa. Se você for ver os antepassados dele, não dá para a gente julgar uma pessoa pelos antepassados. Então, diz aqui Tito, para com essa questão, com essa bobeira de ficar procurando quem é o pai da pessoa, quem é o avô da pessoa, quem é o bisavô da pessoa, qual é o sobrenome que a pessoa tem, porque isso é uma coisa inútil e vazia. Esses debates em torno da lei, em torno inclusive da palavra de Deus, olha o que Tito diz, essa discussão inclusive em torno da Bíblia, da palavra de Deus, isso é uma coisa tola e vazia. E qual que é a prioridade? Tito diz aqui, depois de você uma primeira e uma segunda vez advertir a pessoa, deixa de lado quem provoca divisão. Mais importante do que discutir a lei de Deus é unir as pessoas. Tal não está escrito isso aqui. Porque depois de dizer, pare com essas discussões idiotas, Tito diz, se a pessoa foi advertida uma, duas vezes e ela continua a provocar divisão entre as pessoas, põe essa pessoa de lado. Esquece essa pessoa. O Espírito Santo nos mostra, gente, que deve haver uma prioridade nas coisas que nós fazemos. E que prioridade é essa? A salvação do nosso irmão vem primeiro. A salvação da sua esposa vem primeiro. É mais importante do que você ter razão. A salvação do seu marido é mais importante do que você ter razão. A salvação dos seus pais, da sua mãe, do seu... Márcio, eu tenho razão. A salvação deles vem primeiro. Tem horas que a gente precisa até calar algumas verdades e até perder um pouco a razão, no sentido assim, de não fazer valer a gente ter razão, por caridade, gente. Às vezes você ganha uma discussão, mas você perde a caridade. A salvação da pessoa vem primeiro. E se aquilo que nós fazemos escandaliza a pessoa ao ponto de colocar em risco a sua salvação, então isso não pode ser bom. Eu tenho direito, mas no direito que você tem, você está colocando em risco a salvação do outro? Como é que isso pode ser uma coisa boa? Com certeza uma coisa inútil e vazia. Põe isso de lado. Porque Deus nos chamou para outra coisa diferente. Deus nos chamou para viver a manifestação da sua bondade em nós e a partir de nós. Nós precisamos de um encontro pessoal com Jesus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito. Jesus, ele iniciou o seu ministério impelido pelo Espírito Santo lá no Jordão.
tudo na vida de nosso Senhor Jesus Cristo Ele fez em comunhão com a Trindade. Ele, claro que Ele fazia parte, fez em comunhão com Deus. E foi pelo Espírito Santo que Jesus viveu o seu ministério, porque é o Espírito Santo quem impulsiona a vida de uma pessoa de Deus. Sem o Espírito Santo a sua vida não irá para frente, ou se for, irá na direção errada. Porque o demônio também impulsiona a gente na direção do buraco, na direção do abismo, na direção do erro. Quando você estiver na direção errada, não vai faltar palavra de incentivo para você. Que o demônio dá um jeito de pôr a palavra perto de você, através de alguém que te diz, soprando no seu coração, alinhando fatos para você acreditar que você está certo. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa de bem, só avança na direção certa, impelido pela força do Espírito Santo. E graças à sua força, a força do Espírito Santo, Jesus levou uma palavra poderosa, uma palavra eficaz, que continua a libertar os cativos, como esta palavra que nós estamos trazendo aqui nesse momento. Uma palavra que continua a libertar os presos, que continua a dignificar aqueles que estão desamparados. O Espírito Santo é quem animava e estava com Jesus para tornar sensível a todos que Deus o amava, que Jesus era seu filho querido. As pessoas percebem em você o quanto Deus te ama a partir do momento que você se abandona a essa graça chamada batismo no Espírito Santo. O que significa isso? Mergulhar na força de Deus, mergulhar na força do alto, aceitar ser visitado por nosso Senhor Jesus Cristo, ter um encontro vivo, pessoal com Jesus. Você nunca teve? Pede que Deus lhe dá. Encontro pessoal com Jesus não quer dizer que a gente vai morrer. Encontro pessoal com Jesus quer dizer que a gente se abre a uma experiência de oração tão grande e tão profunda, que essa experiência transforma a nossa vida. Não é? A força do alto estava com Jesus e o chamava, como também o capacitava. O Espírito Santo trazia nosso Senhor ao encontro do que era a vontade do Pai, mas ao mesmo tempo dava a Ele toda a capacidade para Ele suportar a adversidade, para Ele suportar toda a oposição, mas também para um dia Ele dar a sua prova máxima de amor, que foi o que nós testemunhamos nessa Semana Santa. Por força do Espírito Santo, Jesus foi capaz de dar a vida por aqueles que Ele amava. Cada um de nós. Só o Espírito Santo pode capacitar você para continuar dando a sua vida. E eu lhe digo, quando o Espírito Santo nos capacita, o que antes pesava se torna leve. Cuidar de alguém é um peso. Cuidar de uma pessoa doente, cuidar de um filho especial que demanda muito esforço da nossa parte. Não diga que não é pesado, é pesado. Cuidar de um marido viciado, alcoólatra, dependente do jogo. Cuidar de uma esposa que sofre algum distúrbio emocional é muito difícil, pesado. O que torna leve, quando nós deixamos que o Espírito Santo acenda o amor no nosso coração, por esse amor vibrante dentro de nós, nós somos capazes de enfrentar todas essas circunstâncias, em vez de serem pesadas, para nós se tornam leves. É o Espírito Santo quem nos ensina e nos ajuda a dobrar a nossa própria vontade, para a gente não causar tristeza, nem desanimar aqueles que nós amamos. Então, por isso, nesse momento eu digo a você, peça a Deus essa graça nesse dia de hoje. Até coloque as mãos sobre o seu coração. Se você pode fechar os seus olhos um pouquinho, o faça. E peça a Deus essa graça. Em vez de entristecer, alegre-se com quem você ama. Desde os mais velhos até as pessoas mais jovens,
Todas as pessoas são atraídas, gente, pela alegria, por um sorriso. A alegria e o bom humor atraem as pessoas como se fosse o mel. Nesse dia de hoje, peça a Deus a graça de você se aproximar daqueles que Ele te deu. Aproxime daqueles que são importantes para você. Viva com seu filho. Viva com a sua esposa. Viva com seus pais. Viva no meio deles. Conheça as pessoas que são importantes para Ele. Conheça os seus amigos. Procure saber onde a pessoa vai, com quem ela está. Cuide de quem Deus deu para você. Convide essa pessoa a trazer os seus amigos para casa. É claro, quando isso é possível, né? Mas é acercar-se daqueles que são importantes para os seus. Participar amigavelmente da vida daqueles que você ama. Tornar importante para você o que é importante para eles. Senhor, nós estamos te pedindo nesse momento essa graça de termos uma vida governada pelo Teu Espírito, uma vida pautada no bem, uma vida que só o Senhor pode nos dar. Dá-nos esta graça, Senhor, nós te pedimos. Dá-nos esta graça, Senhor, nós te pedimos. Eu quero convidar você agora a permitir que o próprio Espírito Santo te auxilie num profundo exame de consciência. É necessário olharmos para nós a partir da misericórdia, confiantes nesse amor de Deus. Mas nenhum de nós se conhece na sua totalidade. De fato, quem eu sou? Será que eu tenho dado provas? As pessoas têm provado de fato da minha mansidão? De fato, eu sou uma pessoa de paz, eu sou benevolente, eu sou boa. E a palavra diz assim, para com todos. Que o Espírito Santo agora, porque quando Deus nos provoca a nos conhecer, a nos examinar, Ele também nos dá condições de mudar. Tenha coragem de reconhecer onde você precisa mudar. Às vezes a gente até reconhece e não tem força. Mas que este encontro pessoal com Jesus, e é tão bonito quando a gente ouve o Monsenhor Jonas falando, e ele tem um trecho de uma palestra dele que ele fala assim, eu não gostava nem de rezar, eu já era padre, mas eu não rezava. Eu não era bem-humorada, e o sorriso do Monsenhor Jonas, né, tão acolhedor, e ele dizia que antes ele era mal-humorado, que ele não tinha esse acolhimento, mas o Espírito Santo não muda só no espírito, ele muda também na nossa humanidade. Então cantemos desejosos desta mudança. Queira mudar, queira ser melhor, é Páscoa, é esse tempo de vida nova, de passagem. Queira ser da paz, queira ser boa. Esta palavra é digna de fé e que eu e você possamos nos destacar. Por quê? Porque nós somos promotores das boas obras. E assim seja. Vamos cantar e vamos rezar. Já foi bem nos dito que tudo isto é deixar-se ser conduzido pelo Espírito Santo. É ter intimidade, é transbordar uma intimidade com Deus, de maneira que Ele nos molde,